Ora, então sejam bem-vindos a mais uma sessão do Sótão, podcast da ACE Escola de Artes, hoje especialíssimo, porque estamos aqui alunas e alunos da ACE Escola de Artes. E antes de eu começar a conversa, queria só fazer aqui um enquadramento para quem nos estiver a ouvir, que isto já aconteceu, de alguma maneira, mas na última edição da Vaga nós tivemos uma sessão, a primeira sessão de 3 especiais do podcast na Vaga, que foi com alunos e alunas, e infelizmente por razões técnicas, aqui o Fábio é totalmente alheio, não tem culpa nenhuma, não ficou gravado, e eu na altura prometi-vos que voltaríamos a isto, e pronto, surgiu a oportunidade e aqui estamos. Sendo que já na altura vocês tinham avançado com um tema que era as artes e a urgência de agir, e nós vamos pegar novamente nisso. Na altura falamos de muitas coisas, dos vossos receios profissionais e pessoais, sei lá, falamos de homossexualidade e homofobia, racismo, xenofobia, extrema-direita, política, mais ou menos, enfim, muita coisa. Acho que vamos tentar fazer isso outra vez hoje, acho que não nos vamos repetir. E portanto, comigo tenho o Miguel Cunha, prazer, do segundo ano do curso de Interpretação, a Violeta Gregório, também do segundo ano, mas do curso de Luz e Som. Sim. O João Figueiredo, do terceiro ano do curso de Interpretação. Alô. E, finalmente, a Catarina Borziak, eu disse bem o teu apelido, é assim, Borziak, do terceiro ano do curso de Interpretação. Se eu disser o teu nome mal, dás-me um pontapé debaixo da mesa. Okay. Ficamos bem. Portanto, as artes e a urgência de agir. Já na altura nós tínhamos falado um bocadinho disto, da importância que as artes têm na ação, seja ela qual for. Óbvio que a nossa cabeça vai logo para a hora. Se é preciso agir, é preciso denunciar, ou preciso falar de assuntos e de muitos assuntos que vos são importantes, por isso é que eu referenciei estes que nós já tínhamos falado, e muitos mais. E, pronto, e agora vou começar pela Violeta, porque como faltou à primeira sessão, embora tivesse castigo. As artes e a urgência de agir remete-nos para esta ideia de que vocês, enquanto artistas, e eu espero que todos vocês consigam trabalhar nestas áreas que estão agora a estudar, esta frase implica que nós, ou vocês neste caso como artistas, vão querer ser, de alguma maneira, não só artistas, mas ativistas? É isso que eu leio desta frase? Eu acho que sim, porque obviamente espero eu pelo menos que cada pessoa que se proponha a fazer arte tenha de ter esse entender do que está a acontecer à volta dela e consequentemente uma vontade de agir sobre isso, porque pelo menos no mundo em que vivemos, estarmos a fazer algo que o reflita e não ter uma vontade de agir sobre ele é um bocado estranho. Porque acho que a arte na sua essência vai refletir as vontades também pessoais de cada um e o que cada um interpreta e vê, e não podemos desassociar isso da arte enquanto uma área de trabalho, uma área de investimento, um percurso profissional, e só o facto de alguém querer fazer arte já é por si só, a meu ver, de alguma forma um ato político, porque já sabe que tem precariedade e que tem dificuldades à sua espera, já sabe que vai ter de concorrer a um financiamento da DG Arte, já sabe que vai ter de penar por uma sala de espetáculo, já sabe que vai ter de alugar uma galeria com fundos que não tem, já sabe que vai ter uma escola ou uma faculdade com material insuficiente. E, portanto, só o facto de alguém se interessar, não só por ir ver arte, mas por querer fazer arte, para mim já é algo político. E acho que no mundo, na atualidade, realmente há muito esta tendência a usar, a usar os meios que nós, o tipo de arte que nós fazemos, os meios que nós temos, para expor o que não está certo e a nosso ver. E pronto, e para provar que ainda conseguimos fazer coisas e que ainda temos de ter essa possibilidade. É engraçado. Isto faz algum sentido? Sim, faz todo sentido. Faz ser uma coisa que é os problemas internos da nossa área, da área artística, e o facto de ser uma área muito precária. E é engraçado porque a verdade é que há mais áreas profissionais que são precárias, não é? Claro. Nós, feliz ou infelizmente, não temos esse monopólio. Há muitas outras áreas profissionais em que as pessoas dificilmente conseguem um emprego ou com um ordenado minimamente digno. Esta área dá-nos a ferramenta de nós podermos ser artistas e ao mesmo tempo podermos mandar vir com o nosso trabalho, não é? É um limbo muito delicado, mas sim. Porque, por exemplo, imagino, e agora posso estar muito errado, mas não me parece, pelo que se vê nas notícias, os enfermeiros são
uma área complicada e que não tem nada a ver com artes. Ora, eles não podem ser enfermeiros e ao mesmo tempo usar a enfermagem para reclamar. intervir. A não ser que façam greves ou manifestações, obviamente. Lá está. Não é o trabalho deles que serve como ferramenta para reclamar. Vocês têm essa possibilidade. Sim, sim. E querem fazê-lo? Claro. Como? Então, eu acho que nós aprendemos a reunir ferramentas para isso ao longo dos anos. Mesmo que nós não saibamos inicialmente quais são as mais adequadas, existe muito uma coisa do tentar. Acho que sempre houve. Quando alguém quer tentar fazer alguma coisa, mesmo que o erro esteja sempre presente, acima de tudo, tentar, acho que das formas mais variadas. Eu acho que hoje em dia existem muitas formas de intervir na arte, a dança, a pintura, as performances, as exposições. Acho que tudo em si pode ser uma forma de intervir, mesmo da maneira mais delicada. Um simples sticker na rua, num poste, hoje em dia é uma forma de intervir, porque aquilo faz-te olhar para aquilo e tentar perceber o que aquilo é. E acontece muitas É vezes. histórico, não é? Claro. Ao longo da história temos várias pessoas que fizeram isso. Músicos, escritores, cantores, muitos deles vão virar aqui para o meu lado, neste caso esquerdo. Vocês que estão a ouvir não fazem ideia, mas está aqui a Catarina e Miguel a pensar muito nisto. Então, o que é que... Eu noto, de facto, nas vossas gerações, há de facto nota-se uma maior participação na rua, em várias situações de manifestação pública, e vocês têm estado lá. Nós aqui, os nossos alunos, também vos encontramos nas manifestações de vez em quando, mas neste caso estamos a falar para já, eu já lá vou, mas para já só enquanto futuros artistas, e neste caso o João e a Catarina, que estão no último ano, estão quase aí, embora eu não tenha a ideia de que é que vocês querem fazer depois disto, mas com certeza, se forem artistas, vão ter isto na cabeça. O que é que se faz, Catarina? O que é que se faz? Sim, para mandar vir, para reclamar, para chamar a atenção, para alertar as pessoas para problemas. Enquanto artista. Acho que é evidenciar tudo o que as pessoas não querem ver. E tudo o que é ignorado e tudo o que realmente é visto, mas que é omitido, que é estragado, que é totalmente convertido para coisas perfeitas e dentro da norma. E acho que o nosso trabalho é mexer nessas coisas que estão enterradas, mas que se vê que a terra ali foi mexida, e é escavar até doer e até doer ao outro, e a partir daí Daí começa. fazer a mudança. Acho que tem mesmo que doer, tem mesmo que se chegar a esse ponto. Incomodar. Encontrar, sim. Infelizmente, sim. Infelizmente, eu acho que tem mesmo que incomodar, tem que ser mesmo as coisas... Não sei, acho que não é, nem sempre é através do prazer e das coisas bonitas e agradáveis que se faz a mudança, infelizmente. Sim. Infelizmente mesmo. Miguel? Sim, a verdade é que muitas pessoas ouvem o que querem ouvir, prestam atenção ao que querem prestar atenção, e por vezes isso leva à ignorância, ao passar à frente tópicos de conversa e movimentos interessantes, movimentos relevantes ao mundo de hoje em dia, e acho que as artes são uma maravilhosa ferramenta para transmitir isso, talvez de uma forma mais abstrata, talvez procurar o realismo. A arte move as pessoas, e acho que isso é uma boa forma, uma excelente forma até de as levar a preocupar-se com essas situações, finalmente não é tentarem realmente chegar ao fundo dessas situações, realmente a perceberem-se do quão relevantes são. E pronto, como falamos da outra vez, nós tocámos em vários assuntos, como a homofobia, como o racismo, que muitas pessoas se sobressaltam, muitas pessoas dizem, está bem, isso existe, mas eu não sou racista. E acaba aí a discussão, não é? Mas não é aí que acaba. Pois é isso. E acabou o racismo, pois. Eu não sou racista, pronto, fim de conversa. Sim, infelizmente sim, é um bocadinho isso. Eu acho que há muita, mesmo até ao nível do discurso político, nós vamos ouvindo muitas das vezes um partido ou outro, ou um deputado ou outro, que querem inserir um certo tema na discussão, e ouve-se sempre, e isto não é também, estou a ser um bocado injusto, não é verdade, não é só na classe política, na conversas de café também se ouve. Está bem, mas há coisas mais interessantes para discutir agora. E quando uma coisa não atropela a outra, nós podemos discutir pelo menos os assuntos ao mesmo tempo.
podemos debatê-los, podemos tentar resolvê-los. Mas ouve-se muito isto de tá, ok, pá, mas aquele problema é mais grave porque envolve a economia ou finança, que pelos vistos é um tema quase único atualmente, e há muita coisa que fica. E às vezes os artistas ocupam esse espaço vazio do debate que as outras pessoas não utilizam porque há outra coisa mais importante para debatermos. Depois se debatem ou não importa, mas aquele pelo menos agora não interessa. E, outra vez, a classe artística pode falar dos seus problemas, como tu dizias, Violeta, não é? A precariedade e as dificuldades, mas acaba por falar dos problemas todos. Sim, é isso que eu ia dizer a seguir. É uma classe, nesse aspecto, tem essa vantagem de, através da arte, poder falar dos meus problemas enquanto artista, mas dos problemas daquela pessoa que sofre de racismo ou daquela pessoa que não arranja um emprego ou o que for. E isso enfim, é um privilégio que eu espero que vocês... Sim, isto é uma profissão de luxo. Eu estou sempre a Não dizer... digas isso, profissão de luxo. Não, mas a sim, nível acho que esta frase a é nível muito- financeiro não é muito nada disso. Vamos de um extremo ao outro. Mas falo a nível de luxo. De liberdade. Sim, porque acima de tudo estão, pelo menos nós como atores, quando alguém me está a contratar vamos pôr a situação, alguém está-me a contratar para me dar um trabalho. Se a pessoa está-me a dar voz, está-me a deixar usar a minha voz. Ou seja, eu já aí sou muito privilegiado em relação a muita gente. Sim, até porque hoje em dia, a partir de, pelo menos no vosso caso, de atores, a partir do momento em que tens um contrato, tens uma voz, não só naquele âmbito, naquele projeto, enquanto aquela personagem, mas hoje em dia ganhas uma plataforma, que é uma coisa muito assustadora. Uma pessoa já não se consegue desassociar do que de si mesma, não consegue ser um indivíduo só com o seu trabalho, acaba por ganhar, a não ser que seja um fantasma fora da World Wide Web, tem inevitavelmente essa plataforma e também é por aí que acho que temos mais essa facilidade em falar, porque e isso às vezes torna-se estranho e difícil, às vezes consegue ser negativo, apesar de podermos usar e devermos usar as nossas criações e este espaço e esta possibilidade para falar sobre qualquer assunto que nos pareça relevante. Pronto, há quem também use o seu próprio nome e a plataforma que cria à volta do trabalho que já fez para falar disso. E eu acho que isso é uma das coisas mais que se pode tornar mais contraditória nesta área e entre os artistas. Ou bem que usas o teu trabalho e fazes uma peça, uma música, uma pintura para falar disto, ou bem que tu, enquanto ator, encenador, músico, designer de luz, vais falar disto com o teu próprio nome. Qual é que há de ser mais produtivo? Até porque acrescento aqui uma coisa, isto é muito bonito, nós queremos fazer um espetáculo, por exemplo, sobre o racismo. Acho muito bem, extremamente bem escrito, expomos os problemas todos, sejam as questões sociais, as questões económicas, as questões de classe, tudo bem. Mas depois fazemos numa sala extremamente inacessível, com um bilhete de 15 euros, para uma população extremamente elitizada, para pessoas que eu não sei qual é o range de tipo de linguagem que posso usar aqui, mas pronto. Mas que passam o dia a completar o seu ego já dentro destes tópicos. Não estamos a trazer propriamente nada de novo a estas pessoas. Fizemos um espetáculo espetacular sobre o racismo, que podia esclarecer tanta gente, mas tem aquele público extremamente restrito de pessoas que já o conhecem. Também, então, qual é a utilidade disto? Não estamos a abrir o acesso, não estamos a abrir o teatro, não estamos a abrir uma galeria de arte a quem precisa e quem se calhar quer estar sedento por esta exposição, por informação, por esta reflexão. Acho que assim é um bocado inconsequente estarmos a criar arte para meramente outros artistas que já vivem fechados neste núcleo a verem. Eu gostava de fazer um espetáculo para a malta que sai do seu trabalho das 9 às 5 ir ver. Mas achas que isso não acontece? Acho que já aconteceu menos, acho que já aconteceu muito mais. Acho que há sítios onde há realidades onde isso acontece muito mais. Acho que há países em que o teatro, como a música, como concertos, como a dança, como o ensino do teatro e da dança e da música, são muito mais uma coisa de massas e muito mais normalizada do que são aqui. Acho que não acontece não só pela falta de acesso, porque há sítios em que, apesar de tudo, já há teatros no Porto e em todo o país com um acesso mais facilitado, mas há muito menos
publicidade a isto, há muito pouca publicidade a isto e há muito pouca motivação. Acho que houve um processo de elitização tão profunda da arte que afastou tantas pessoas dela, que é uma coisa que, que não se pode só... Acho que não passa só por baixar o preço de um bilhete, tem mesmo de se combater, tem mesmo de se ter com as pessoas, olha, vem comigo, vamos ver uma peça, vem comigo, vamos ver um concerto, vem comigo, vamos à exposição da Associação de Estudantes da FPAU, porque eles fizeram uma exposição e é fixe, e vamos ver esta malta nova. Acho que já não é preciso só abrir as portas, é preciso fazer o piquete, de convidar as pessoas a entrar. Acham que esta mudança de que fala a Violeta está ou seja, é da responsabilidade de quem produz o produto artístico? Ou seja, do ator ou do encenador ou do desenhador de luz ou do cenógrafo? Ou há toda aqui uma máquina que precisa de ser... Eu noto, isto é a minha opinião, noto algumas alterações ao sistema e algumas coisas vão sendo de facto, pronto, os preços mais baratos, se calhar mais comunicação ao nível da divulgação de tudo, dos espetáculos, das exposições, do que for, das performances, mas qual é a responsabilidade de um artista nesta máquina que ainda, se calhar, acreditando no que tu dizes, ainda não está pronta para receber todo o tipo de públicos? O que é que vocês acham disso? Eu acho que isto fala também muito do tipo de sociedade em que vivemos, pelo menos a sociedade portuguesa. Eu não acho que não é o não estarem prontos. Eu acho que existe também muita falta de vontade de tentar perceber, também dar uma chance de tentar perceber o que é que está do outro lado. Porque a verdade é que as pessoas pensam, são sempre as mesmas pessoas que estão a fazer as coisas, mas não é bem assim. Há muita gente com ideias, há muita gente a tentar. Mas também é a falta de dar uma chance à outra pessoa, de ouvir. Porque ficamos também muitas vezes mecanizados com as ideias pré-definidas, com preconceitos de como é que as coisas funcionam. E depois deixamos cair no esquecimento. E se calhar é por isso que as pessoas que entram às 9 e saem às 5 não vão ver teatro. Porque se calhar estão habituadas a um tipo de teatro que não serve para politizar as pessoas, mas sim para desintroduzir comédia, como teatro de revista, que é aquele que é mais visto em Portugal, ou o teatro musical. Ou seja, o teatro, esta coisa mais do teatro contemporâneo, atual e de um teatro mais político, é uma coisa que ainda vejo muito, lá está, nestes agentes artísticos, e são todos os mesmos. Não é muito difícil de perceberes que, se passares um mês a ver espetáculos no Teatro Municipal do Porto, vês muitas vezes as mesmas pessoas a ver teatro, vês sempre as mesmas pessoas nas estreias, sempre as mesmas pessoas a produzir espetáculos nas mesmas salas. Ou seja, tem a ver muito com esta coisa de dar uma chance também e de não ficar. Mas obviamente isto vem de iniciativa própria da pessoa. Eu não acredito nesta coisa. Nós podemos mudar as pessoas, mas esta mudança também vem muito de interior, Sim. Vamos lá tentar perceber como é que isto vem, ou como funciona. Sim, e eu acho que também é passar do ter consciência de algo para a ação. Porque eu acho que um dos maiores problemas também é o nosso hábito de consumir... Não, o hábito agora, por causa da internet e da globalização, tudo, de consumo muito rápido de informação. E todos nós temos consciência que estamos mergulhados nestas duas realidades que já não sabemos qual delas é mais real. Todos temos consciência disso, todos temos a consciência que toda a gente agora está viciada em vídeos de 3 segundos e mesmo assim não há grande ação contra isso, contra as pessoas que consomem isso. E todos somos conscientes que isso é a nossa realidade. E todos cometemos o mesmo erro, na verdade, sim, não é? Todos fazemos isso. Sim, mesmo nós estamos aqui a reclamar, acabamos por mergulhar nisso. É mesmo a passagem de ter consciência para a ação. Como é que eu posso mudar o meu problema? É a mesma coisa que arrumar um quarto. Olhas para o quarto, ok, de onde é que eu começo? Acho que é mesmo isso. A mudança das nossas ações, das nossas atitudes é começar a arrumar aos pouquinhos. Sabes o que é que acontece normalmente quando a gente se confronta com a necessidade de arrumar o quarto e te perguntas para onde é que eu começo? Fica para amanhã. Pois. É um bocadinho como isto. Depois acumula. Nós somos tão bombardeados e autobombardeamos-nos, na verdade, todos os dias com conteúdos mais rápidos, menos rápidos, mais entretenimento, mais intelectualmente que nos possam desafiar, mas acima de tudo entretenimento, porque como o João dizia, se eu saio às 5 de trabalho
às vezes apetece-me mais ver um filme que eu sei que é uma valente porcaria, mas que pelo menos me mantém acordado, do que alguma coisa que me... Nova, que me toque, que me Sim, pique. exatamente, mas isso aí acho que todos nós, eu totalmente a favor do entretenimento por puro entretenimento, acho que é necessário, faz falta, em todos os meios acho que é necessário, mas como é que nós contornamos o consumo mudou tanto por causa seja da internet, seja do que for, das plataformas de streaming que agora cada vez mais estão em alta. Como é que nós fazemos para mudar isso, mudando-nos a nós próprios? Porque na verdade é como tu dizias, Catarina, quer dizer, nós cometemos o mesmo erro, eu cometo o mesmo erro, e sou muito mais velho do que vocês, e no entanto, quer dizer, e vejo a minha mãe cometer o mesmo erro, e se calhar outras pessoas daquela idade. Portanto, como é que nós fazemos para mudar isso? A mim parece-me que estamos perante um tsunami, assim de repente, tipo, ok, como é que eu paro isto? Não sei. Como é que se para? Não sei. É como a Borziaco falou, dessa necessidade de escavar até a pessoa dizer: isto dói, o que é isto? Então, quando acontece é que nós ficamos: isto é assim, desta forma, tem isto, estes olhos, mas contudo, sempre foi assim. Acho que todas assim as grandes revoluções, tudo, acho que também nasce destas coisas do isto existe, afinal, Sim. o que é isto? Não é assim tão diferente, tão esquisito? Ou inacessível. Ou inacessível. Pois. Sim, eu acho que isto faz todo sentido concordando com o que é trazido para cima da mesa, acho que de facto há uma, como o João e a própria Catarina disseram, tem de haver uma... Catarina. uma curiosidade individual de cada um, é verdade, mas voltando à pergunta inicial, que quando começa esta ronda, que é: será que isto parte de quem produz ou parte desta máquina muito bem oleada? Francamente, eu acho que há muito que responsabilizar a máquina muito bem oleada. Claro que não se vai querer motivar um trabalhador, um enfermeiro, não sei, acho que é uma profissão um bocado delicada de estar a tocar neste momento, mas diria um maquinista da CP que trabalhou, tem ali umas folgas, claro que tem que tem os seus contratos extremamente precários, tem horários de trabalho desregulados, tem ali realmente uma vida que não é propriamente fácil. É muito mais aprazível para quem, não só para o seu patrão, mas para quem está à volta deste trabalhador, que ele vá ver a novela da SIC ao fim do dia, ou o próprio teatro de revista, algo que não lhe vá tocar, algo que não lhe fará questionar: bem, a minha vida é uma porcaria, eu recebo um salário mínimo, isto é uma pouca... tipo, os meus filhos, eu não posso dar aos meus filhos o que eles querem, e se eu estou mal, o meu colega está ainda pior que eu. Claro que não é do interesse das pessoas que dão um salário a este trabalhador que ele vá ver algo que lhe toque. É natural, porque se algo lhe for tocar, ele se calhar acorda na manhã seguinte tipo: vou-me sindicalizar, vou fazer alguma coisa em relação ao meu trabalho, vou lutar pelos meus direitos. Portanto, é muito mais fácil que seja um maquinista da CP, um professor do 6º ano, um enfermeiro, um contabilista, que vá ver a novela ou que vá ver um teatro de revista, do que ir ver algo que lhe vá suscitar está mal, isto está mal, isto está-me a pôr a pensar. Portanto, acho que também vem que algumas destas barreiras vêm de vivermos numa máquina muito bem oleada. Claro que a partir do momento em que isto é exposto a alguém e a pessoa diz: não quero ver nada disto, isto é difícil de ver, eu preciso de pensar, pronto, se calhar aí também já vem da própria falta de são livres de escolher o que querem consumir. Sim, não é? Isso aí, apesar de tudo. Mas acho que há um passo antes da responsabilização individual, tendo em conta a sociedade em que vivemos, há um passo antes de irmos ao indivíduo, que é porque é que isto funciona como funciona antes de cada um. Porque é que há pessoas que estão numa escola de artes a estudar luz, som, fotografia e interpretação, e porque é que há pessoas que já estão, se calhar, a trabalhar num bar com 16 anos para terem para ajudarem os pais a trabalhar, a sustentar a casa. Acho que são questões muito pertinentes, como há a questão de porque é que há malta que vai para a faculdade à vontade, nem sequer pensa muito nisso,
não tem que pensar em propinas nem em exames nacionais, e há malta que não sabe muito bem o que é que vai fazer depois do 12º, porque nem sequer sabe se consegue pagar propinas. Acho que são estas questões que não foi a pessoa que não quis ir para a faculdade, simplesmente não podia. Acho que aqui é um bocado, acho que há todas as questões de um espectro mais estrutural que temos de fazer antes de ir à responsabilidade individual. Depois, claro que cada um, num mundo espetacular, hipotético, em que estas barreiras caíram e as pessoas continuam a escolher não ir ver o resto, aí realmente já é outra conversa. Acho que nem tudo, aliás, nós nunca saberemos de facto se podemos ou não explicar estas escolhas que as pessoas fazem na sua forma de consumir e nos objetos que consumem ou nos produtos que consomem só com máquina, não é? Há muitas outras razões que nós nunca poderemos, é impossível, quer dizer, tendo em conta a quantidade de pessoas que existem no mundo, mais a quantidade de objetos consumíveis que existem, artísticos ou não artísticos, entretenimento ou não entretenimento. Podemos estar aqui a falar de chocolates. Quais são os chocolates que tu gostas? Porque não gostas deste, que gostas daquele? Ou seja, não querendo simplificar demasiado isto, mas a verdade é que é impossível. Nós não conseguimos tentar adivinhar. É-nos possível este exercício de tentar adivinhar porque é que as pessoas não têm acesso ou tão facilitado a algumas coisas da sociedade. Mas isso, acho que era toda uma série de podcasts que podemos marcar um dia e falamos. Mas tu falaste de uma coisa que eu queria pegar, tipo, o gancho para vos lançar uma questão, e vou começar por ti, Miguel, que é, tu falavas da responsabilidade individual, não é? Do indivíduo. Vocês, enquanto indivíduos, não como artistas ou como estudantes de artes, por exemplo, vamos fazer aqui uma espécie de um exercício. Vocês, na vossa casa, na vossa família, vocês sentem que são como são, mais atentos, mais com vontade de ir para a rua, de mandar vir, de reclamar, por causa da vossa família, ou vocês também se sentem, ou também se dão de repente com esta possibilidade de serem vocês a trazer a vossa família para, como tu dizias, a escavar até doer, não é, Catarina? O que é que aconteceu aqui? O ovo ou a galinha, não é? Foram os vossos pais, ou os vossos irmãos, ou os vossos tios, ou sei lá, que vos fizeram chegar até este ponto de, não sei, de estarem atentos, de estarem despertos e de não se quererem ficar, de quererem ir para a luta, ou vocês também de vez em quando têm que dizer, olha, pai ou mãe, olha que isto é assim. Miguel, começa por ti, vai. Eu acho que no meu caso foi mais vindo de mim. Eu eu fui motivado a seguir esta área pelo meu, excelente professor de português, professor Luís, beijocas. Mas sim, foi uma coisa que veio de fora e que dentro da minha família não é uma coisa... Não era uma realidade. Sim, não era uma realidade. Eu não conheço ninguém da minha família, próximo ou distante, do lado paternal ou do lado maternal, que tenha seguido o mundo das artes, de todo. Eu sei que a minha mãe é uma pessoa bastante disponível e gosta de ter voz, de se mostrar apta para... Por exemplo, eu confiava a minha mãe como é que se diz? Estou a pensar a palavra em português. Diria uma faladora assim motivacional. A minha mãe era a melhor para isso. A minha mãe é top. A minha mãe cobre tudo o que precisa de ser coberto e motiva-me realmente. A minha mãe realmente motiva-me. Mesmo, eu digo, pode ser um áudio de 2 segundos ou uma chamada de 20 segundos que eu lhe fiz e eu fico tipo, fogo, mãe. Caraças, não queres ficar ao lado de Marcelo Rebelo de Sousa? Não sei, estou a tirar. Mas, para além disso, não tenho nada. Eu calho de uma família relativamente conservadora. Não digo em termos de... no que toca ao racismo, à homofobia, às ideias tradicionais, mas digo mais... Eu tenho uma família muito rotineira, muito habituada à mesma coisa todo o santo dia. Sei que o meu avô trabalhou... Teve 2 trabalhos durante anos e anos e anos para sustentar a família. Sei que o meu tio trabalha no mesmo sítio há 20 anos, 30 anos. A minha avó, teve baixa médica há muito tempo e ficou em casa, sob a impossibilidade de trabalhar. E a minha mãe andou a saltar empregos muitos anos e foi mais na base de sobreviver. Não foi tanto explorar o que eu tenho dentro de mim, que eu quero explorar, tal como muitos de nós artistas fazemos. Não foi uma coisa... eu vejo-me como...
por exemplo, muita gente gosta de usar o termo ovelha negra, que eu sou diferente da minha família. Eu diria não negra, mas eu... Mas já te chamaram isso? Não. Bom. Mas eu sou diferente. Não sou como o resto da minha família, e não digo de um ponto de vista... Não tenho nenhum complexo de superioridade ou inferioridade. Eu digo porque epá, É só uma diferença, na verdade. é mesmo que é isso. Eu sou diferente do meu irmão, Mas sou diferente tu dos meus trazes para a tua primos, família esta chamada de atenção a estes problemas que nós estamos aqui a falar, não só dos problemas profissionais, mas dos problemas sociais, acima de tudo. Porque, como tu disseste que era uma família conservadora, e foste tu que disseste no fim. Sim, bem claro, certo? Que é que isso, bem claro. Ou seja, tu sentes que tens essa possibilidade de, em conversas com a tua família, trazer esses assuntos para lá? Sim, porque noto muitas vezes que, por exemplo, os meus avós, creio que não é por malícia, é mesmo porque foram ensinados assim, mas tendem a ser um pouco ignorantes no que toca, por exemplo, à homofobia e o que é ser homossexual. Por exemplo, lembro-me de uma vez de um caso em que estava a dar nas notícias uma parada LGBT, creio que foi nos Aliados mesmo, e o meu avô disse alguma coisa tipo: também a malta LGBT quer o que eles querem, não sei o quê. Ele mandou qualquer habitat assim, e eu acho que se estivesse do outro lado não estavas a dizer a mesma coisa, avô. É uma questão de... E volto atrás, é uma questão de procurar a informação, de procurar ser informado, em vez de colar sempre ao mesmo pedaço do jornal. Quanto é que ficou o Benfica? Pá, eu quero saber quanto é que ficou o Benfica. Desculpa, mas... não falamos Benfica neste podcast. Não, peço desculpa, sabes como é? Eu vou voltar atrás. Está melhor. Não, quanto é que ficou o Sporting? Sporting? Epá, não percebi. Tu claramente não ouviste o podcast com o Paulo Mota. Paulo Mota, o João não ouviu o podcast. Eu ouvi, ele falou do Obrigado, Porto, não Miguel. foi? Mas é engraçado, falou, claro, obviamente, mas é engraçado tu dizendo uma coisa, porque os teus avós, normalmente, se nós acreditarmos que aquela coisa que se diz, normalmente que é os netos podem tudo, não é? Os avós, os netos, não sei o quê. Se calhar, essa relação que tens com o teu avô e lhe podes dizer isso, sendo tu neto, estou a brincar, mas na verdade também estou a brincar e a falar a sério ao mesmo tempo, que é os avós netos têm uma relação muito própria, e tu dizeres isso ao teu avô, o que disseste, ou se falaste com ele sobre o assunto, pode ter algum impacto. Sentiste que teve algum impacto? Ele pensou duas vezes no que disseste? Eu sinto pessoalmente que desde que entrei na CE, eu próprio não tinha convivido com uma comunidade tão diversa antes. Eu estava muito colado à minha comunidade escolar, que era muito, de um ponto de vista de sexualidade, maioritariamente heteros. Não tinha gente LGBT na minha turma, não conhecia, eu não me lembro de conhecer uma pessoa LGBT na minha escola. Por isso eu próprio estava pouquíssimo informado acerca do assunto, e por causa desta comunidade tão diversa que eu adoro, a muita ACE é a escola mais bonita, hashtag primeiro. Isso não deve dar. Eu fui capaz. Não deve dar notas melhores, mas eu sei. O financiamento vem da União Europeia. Não é isso que traz o subsídio. Exato. Pronto, estava a dizer. Devido a esta comunidade mais diversa à qual eu fui introduzido, eu fui capaz de me interiorizar e de refletir mais sobre o que é a comunidade LGBT, o que é o racismo. Porque mesmo eu próprio, eu nasci e fui criado a aceitar pessoas de todas as cores, todas as diferenças. Eu não sou esquisito, nunca fui. Para mim, eu vejo pessoas antes de tocar, ele é gay, ele não é. Eu toco, então eu reconheço toda a gente como seres vivos. E se me dou bem com eles, meus amigos, minhas amigas, é igual para mim. Para mim é igual. E não reparo nisso em parte da minha família, e custa-me. Por exemplo, eu tenho um primo meu, que é da minha idade não, um ano mais novo, e ele mostra-se muito mais rígido e em torno ignorante e despreocupado com aspectos, toco outra vez, LGBT e racismo. Por exemplo, atenção, não queria estar a trazer isto aqui, mas ele é capaz de ser um apoiante do Chega. Prefiro não falar sobre isso. Tenho cá para mim. Prefiro não falar sobre isso. Depois deste podcast, o teu próximo jantar de Natal vai ser incrível. Não, vai ser assim. Não, comigo vai ser assim. Então, Miguel, o que é que estiveste a fazer na escola? E eu estive a falar um bocadinho. Eu quero que fique claro, eu não aprovo esta atitude. É assim, resumindo, eu tenho calho de ter algumas pessoas da minha família que, fosse por uma falta
de informação e uma educação diferente, mais tradicional, porque pronto, o nosso país sofre muito disso, não só tem uma população mais idosa e mais, não é, em torno mais habituada aos tempos de antes, e tem um pensamento mais tradicional. Infelizmente calha de ter muitas pessoas, muitos membros da minha família que tocam à ignorância e preferem focar-se ao que estão habituados. Creio que foi a Violeta que falou do caso da novela. Sim, a minha avó não se farta de ver novelas, mas agora vê alguma cena sobre um miúdo é espancado na rua por ser negro. Tu quer lá saber disso? Muda para a 3, está a dar a Violeta, que é isso que eu quero ver. Pode ser que a novela tenha um papel qualquer. Também houve uma mudança nos conteúdos das telenovelas para acompanhar este tipo de coisas. Eu acho que é fixe a malta ver novelas, está-se bem. Não, estou só a dizer que lembro-me quando fizeram notícia de abertura dos jornais que tinha havido o primeiro beijo lésbico numa telenovela no Brasil. Grande cena, não é? Uau! Mas a verdade é que para o público que habitualmente vê as novelas, é que nós podemos medir que tipo de público é que é, é difícil. Este tipo de mudança nos conteúdos de um objeto como a novela pode, eventualmente, em pessoas como a tua avó, por exemplo, trazer algum tipo de... olha... Se calhar é a novela que vai levar a malta ao teatro. Pode vir daí. Se é a novela o que a malta vê. E tu, Catarina, como é que foi? És o ovo ou a galinha? Quem é que começou primeiro? Tua família ou tu? Eu diria que fui eu, mas não sei, porque os meus pais, são ucranianos, viveram na União Soviética metade da sua vida, ou seja, não tinham grande acesso a caminhos divorciados e fora do normal. Então, e como eu nasci cá, houve assim um grande contraste, porque eu nasci logo já no contexto europeu, com as ideias europeias, com muito mais liberdade. Então discutimos imensas vezes, mas são discussões boas, onde eu aprendo com eles e eles aprendem comigo. Sentes isso? Sim, imenso. Imenso mesmo. Eu acho que é mesmo nessas discussões de ok, eu estou errada, ou tu estás errado, e perceber de onde é que isso vem e não simplesmente culpar. Sim. Acho que é mesmo muito bom. Abrir os olhos uns aos outros, na verdade, Sim. não é? Sim, e o que eu estava a pensar agora também, eu acho que nós recorremos sempre simplesmente ao mais confortável. É por isso no início também estava a dizer isso de escavar, que isso é necessário, porque eu acho que é uma coisa mesmo natural nossa, de ir ao mais confortável e assim. E digo isto, e também eu tinha que expor isto, porque eu também te pedi para não falar do que estava a passar na Ucrânia, mas depois estive a refletir imenso sobre isso e acho que em primeiro lugar seria errado e insensível, especialmente num contexto que estamos aqui, que somos artistas, não falar do que está a passar. Eu também percebi que isso era um pouco egocêntrico da minha parte, porque também estava a recorrer ao mais confortável, ao que não me iria perturbar, e tenho sentido que tem sido assim nos últimos tempos, mas já que temos esta possibilidade de escavar, tem que ser aproveitado. E a dor tem que ser aproveitada. É que eu precisava mesmo dizer essa frase isto. foi bastante dolorosa. Pronto, a dor tem de ser aproveitada e eu entendo perfeitamente o que é que queres dizer. E agradeço-te teres falado no assunto. Eu tinha-te perguntado porque sabia que podia às vezes surgir. Eu senti mesmo a necessidade de referir isso, porque acho que estava a agir um pouco incorretamente em dizer isso. Porque as coisas não podem ser ignoradas de forma alguma. Nada pode ser ignorado, na verdade, não é preciso falar das coisas. Sim. Tu, João, ovo ou galinha? Então, eu sempre... São estes momentos que me fazem pensar que eu tenho que arranjar maneira disto ser gravado em vídeo também. Não, eu sempre tive muito hábito... Aliás, a minha mãe, acho que sempre... Eu tive uma educação excelente com os meus pais, eles sempre me habituaram imenso a falar sobre estes assuntos, mas a minha família em geral não é uma família muito politizada, ou seja, é uma família mais do lado da minha mãe, e a maior parte das pessoas que são mais politizadas e com quem eu tenho mais este tipo de debates são do lado da minha mãe. Mas
eu acho que toda esta ideia de querer saber mais e de querer perceber mais sobre isto tudo que se passa ao meu lado e com o outro, vem muito do meu avô, do meu avô materno, e é engraçado porque só quando ele faleceu há uns anos para trás é que eu comecei a questionar tudo o que vinha, porque percebi que ele era uma pessoa completamente ligada à política, ao teatro, ligada a todas as questões que a mim também me tocava, e foi super importante para mim perceber que eu sempre tive uma pessoa tão longe de mim. O meu avô era algarvio, infelizmente já faleceu, mas continua a ser. E ele lembro-me perfeitamente de pensar para mim que sempre tive uma pessoa que teve um passado tão forte na política, mesmo que fosse no seu canto a escrever. Ele escrevia muito, e depois perceber que quando ele faleceu a minha avó chega-me com uma pilha de textos enormes e eu vejo textos super comunistas, a falar de esquerda, a falar de direita, a criticar aquilo, a criticar, e perceber, uau, havia alguma coisa aqui. Então eu acho que esse meu lado muito político vem maioritariamente do lado da minha mãe e do meu avô. Mas nunca tive esta conversa com o meu avô. Nunca chegou aquele momento em que e tenho muita coisa que adoraria lhe perguntar e tentar saber porque é que ele pensava assim, o que é que ele achava disto, porque eu realmente comecei a achar que as coisas eram diferentes à minha volta por causa dele, pelo que ele me deixou. Mas também, obviamente, acho que esta vontade também de querer saber mais e também de falar com a minha família sobre o que se passa vem muito do teatro mesmo. E acho que cada vez aproximando-me mais do final do ano percebo o quanto é importante para mim, como ator, como intérprete, como bailarino, perceber o que é que se passa à minha volta para eu também poder criar e fazer as minhas próprias coisas, o meu próprio percurso. Porque se eu vou trabalhar teatro contemporâneo, se eu quero ser um ator contemporâneo, tenho que saber o que se passa à minha volta. Preciso saber como trabalhar e pegar nas matérias e mesclá-las e trabalhá-las. Então acho que esta necessidade é mesmo porque eu sinto que é necessário. Eu acho que não é possível fazermos isto sem ser de outra forma, ou seja, sem irmos atrás das pessoas e perguntar-lhes porquê, mas porquê é que tu fazes isto assim, mas porquê, mas então se é assim, então é porque é que é assim. E eu sou muito assim, eu sempre fui muito assim, e a minha mãe está sempre a dizer que ela fica impressionada com os filhos que tem, às vezes, não, ela às vezes diz, ela às vezes ouve as conversas delas com as amigas e diz, Como é que tu ouves a conversa delas com os amigos? não, às vezes eu ouço elas assim, os meus filhos, é impressionante, eles ficam os dois a ver notícias a hora em vez de irem ver filmes, ficam a ver notícias, e a minha mãe fica muito tocada com isto, ou mesmo agora com as eleições, que para mim foi muito marcante para mim eu poder ir votar pela primeira vez. Pela primeira vez? Eu ia falar nisso, mas A primeira vez que fui votar para mim foi super marcante. Eu chorei-me todo, fiquei muito emocionado. A sério? Porque era mesmo algo que eu queria. Essa coisa de poder estar e também carregado muito pela emoção do meu avô de ser tão político, algo tão político para mim era mesmo importante por também ser um cidadão ativo na sociedade e poder decidir e poder dizer não, eu votei a favor de alguém e votei sobre isto e não votei naquela pessoa e não concordo com aquela ideia daquela pessoa. E ter mais opinião sobre isto. Então foi super importante para mim. E a minha mãe mesmo dizia, os meus filhos estavam interessados, ouviam os debates todos, tentavam saber mais sobre aquilo, tentavam saber a cena dos debates, não é? Sim, mesmo que isso não seja, mas tentávamos saber acima de tudo, ou seja, há muito esta vontade de querer saber, mas como eu digo, sempre na minha família houve muita vontade de falar sobre tudo e tive uma educação que me sempre abriu muito para falar seja do que for. E isso é ótimo. E tu, Violeta, vais fingir que eu não conheço os teus pais e que não sei a resposta a esta pergunta. Obrigada. Portanto, eu agora dizia não, foi tudo eu. Tudo eu? Tudo eu. Pois eu queria ver quando chegasse a casa como é que ia ser. Então. Não, de facto foi inteiramente o contexto familiar, pais, avós, tios, tudo à minha volta. Acho que fui mesmo... Acho que nem só habituada, mesmo obrigada a ver o que se está a passar e a pôr em causa as coisas. Realmente, tanto do lado da mãe como do lado do pai. Acho que
Eu era a criança que ia para o infantário e tínhamos uma greve na sexta-feira e a educadora de infância, então vocês sabem porque é que vai haver greve? E a Violeta levantava o braço, que o sindicato convocou. E as minhas educadoras de infância ficavam tipo... Olha, ela não sabe ler, já sabe qual é. Literalmente. Então deixa-me fazer a pergunta ao contrário. Ok. Ou não bem ao contrário, mas de forma diferente. Pronto, assumindo que de facto isto foi assim uma coisa muito fácil de responder, da família, sentes que ainda há assuntos que tu tens de trazer para o centro da família e dizer: olhem, Olha. isto acontece. É assim, depende. Esta é mais lixada, não é? Esta é... Porque estão a ouvir, eles estão a ouvir. Olha, Eu espero bem que o tio dela pelo menos ouça, senão vais ter um problema. por favor. Não. Obrigada. Mas... Sim, e eu gosto muito das coisas de que falo com a minha família. Gosto muito dos tópicos que a minha família traz para cima da mesa. Estás a ouvir, Gonçalo? Gosto muito. Acho que o João falou aqui do avô dele, e para mim, tipo, os meus avós, tanto do lado do pai como do lado da mãe, foram absolutamente formativos. São pessoas com um percurso político e de resistência incontornáveis. Os meus avós paternos conheceram-se porque estavam a pôr propaganda do partido nas caixas de correio no prédio onde viviam. É muito romântico, é muito fofinho. Portanto, e veio ter estas conversas com eles. Portanto, a conversa era muito em torno das questões que eles traziam e eu não me importava com isso. E eu agradecia, mesmo com a minha avó... com o meu avô paterno falava de um ponto de vista muito mais histórico do que já aconteceu, e de questões sociais, e por exemplo, com a minha avó materna eram conversas muito mais em torno do feminismo e do papel da mulher porque a minha avó foi uma mulher que não casou, uma single mom. Então era uma conversa um bocado diferente. Então eu ia buscar com os meus tios, era muito mais o que é ser artista, qual é o papel de um ativista, porque eu já cheguei a esta questão das artes. Eu queria trabalhar nesta área. A motivação foi política, eu já tinha a vertente política, eu vim não só para usar arte para expor assuntos, mas para expor a realidade de um artista, logo das primeiras coisas que mencionei. Ou seja, tinha conversas muito diferentes, mas realmente há algumas coisas que se calhar sou eu que... Não sei se sou eu que trago... Eu agora dando aqui a nota, os almoços de família são muito caóticos naquela casa. São coisas muito longas que passam por, e ainda bem que assim o é, que passam por muitas conversas. Eu não vou falar sobre tudo com toda a gente. Há tópicos que eu vou falar com os meus tios, há tópicos que eu vou falar com os meus avós, há tópicos que eu vou falar com os meus pais. Eu acho que os almoços de família realmente são um evento que toma o dia todo e há várias secções e a malta está em todo lado. Eu acho que nós falamos um bocado de tudo. Há muita coisa por abordar, mas acho que aquela coisa que tu disseste no início de quando há um debate e nós trazemos algo para o debate e alguém nos diz mas isto não é tão urgente, vamos falar disto antes. Acho que às vezes há um bocado essa tónica. Acho que é a única coisa que pode vir à minha família, mas de um ponto de vista que francamente me parece justo em algumas questões. Eu realmente sou só uma sortuda, eu não tenho ninguém nem do lado da mãe nem do lado do pai que tenha algum tipo de inibição que seja de alguma forma preconceituoso, e felizmente também não tenho ninguém que consuma meramente a informação que lhe é dada. Tipo, eu tive esta conversa, eu estava a falar disto que ia acontecer com a minha avó antes de sair de casa. E estava a ter esta conversa com ela de como fazer estas coisas que nós estamos aqui a fazer são importantes, porque a minha avó, com a pandemia, deixa de sair de casa e a única informação que consome são os telejornais da SIC e da TVI. E é aqui que eu acho que trago coisas à
à mesa que ela me vir dizer: "Oh, Violeta, isto foi mesmo assim? É que eu duvido muito que a CNN me esteja a dizer a verdade." E eu, pois, avó querida, não. Vamos se calhar aqui usar um meio de informação alternativo. Acho que levo quando as pessoas estão muito habituadas a ir buscar informação aos mesmos sítios. Acho que se calhar é por aí que eu levo outra... Sim, mas isso é um outra exercício via. que, não sei se o João faz ou não, estavas a falar precisamente disto de consumir notícias. É óbvio que é muito importante nós podermos comparar, não é? Vários meios de comunicação social portugueses, internacionais ou o que for, sempre sem a certeza. Mas é como ir ao mecânico e o mecânico dizer que o problema é no sei lá quê, e nós não sabemos nada de motores e acreditamos no que o mecânico nos diz. Mas isso aí, infelizmente, todos nós corremos esse risco. E acho que no consumo voltamos ao início, no consumo do entretenimento ou das artes, nós consumimos o que nos dão porque optamos por ir ver aquele espetáculo ou por ver aquele filme ou aquela telenovela, voltamos à novela. Na informação, acho que é fixe nós temos assim pelo menos uns X número de órgãos de comunicação que nós podemos Que nós ver e confiamos, comparar. sim, é um bocado isso. Ainda assim sem garantias nenhumas. Tu falavas todos votaram já? Eu não sei as vossas não. idades, peço desculpa. Não. Gostou És o único. muito, mas não. Eu Calma. faço anos hoje. Estás a falar sério? 18. Parabéns. Parabéns. Obrigado. Obrigado, ouvintes. Obrigado, agradeço. Mas tu também não tens 18 anos, Catarina? Não. É uma coisa que, portanto, já percebemos que sim, ok. A Violeta está aqui mortinha por ter os 18 anos para poder ir votar e acho Sim, mas muito eu só vou votar com bem. 20. Desculpa, é uma frustração. Tá, mas ainda assim, olha, mas não faz mal, mas ficas aqueles anos já Exato. que. Vocês têm esta vontade também de, como o João dizia, para ele foi uma cena muito emotiva, mesmo assim, uma coisa incrível, especial. Para vocês também é, ou parece-vos que vai ser? Sim. Sim, Sabe, não, tu claro. dizes sempre sim ou não. Mas, Não é? Parece que vai dizer, mas. calma. Assim, é muito lento, ainda quando eu estou a pensar ainda. Epá, sim, mas nunca foi um objetivo tão grande como o do João na minha vida. Eu acho que, de novo, tem a ver com os meus pais e do ambiente de onde eles vieram, porque é um país, não é o único, mas pronto, é o que eu tenho mais acesso de perceber. Existem países muito corruptos, com uma corrupção que os portugueses nem conseguem imaginar como é possível chegar a isso. E chega-se a um ponto onde o povo simplesmente não confia que tem uma palavra. Imensa gente não vota porque, em países do leste porque sabe que vai ser tudo alterado. É mesmo uma coisa normal, uma coisa super já bem digerida em cada pessoa, que o seu voto não vale nada. E por isso não votam, é o que estou a dizer. Sim, não votam, ou nunca houve assim grande fé no voto, pelo menos é a minha visão. Então nunca foi assim um objetivo, assim um lado um pouco mais negativo que eu estou a trazer, não sei, Não, então, é o teu lado. de impotência, infelizmente isso estar incutido nas pessoas, delas saberem que o seu voto não tem grande, ou as suas visões, as suas opiniões não terem grande poder nas mudanças que podem ter no país. Então eu cresci assim mais nesse ambiente mais de desconfiança. Repara que nós aqui em Portugal não temos propriamente uma autocracia, não é? Não há um líder único e há a oposição. Depois mais uma série de podcasts que podemos fazer para discutir se as oposições são bem ou mal feitas, não interessa. Mas a verdade é que nós não temos um governo autocrático e ainda assim nós cá temos o mesmo problema. Há muitas pessoas que desconfiam de facto e é por isso que nós temos tido as abstenções que temos tido. O meu voto não interessa, ou se eu for ou não for vale o mesmo. Há um bocadinho essa... eleições, a questão do voto Desculpa, útil, por razões que isto obviamente é diferentes, não é? Mas sim, existe também esse fantasma de o meu voto não serve ou não tem peso, isso existe. Desculpa. Não, era só nessa linha, por exemplo, mas mesmo nas últimas eleições, toda a questão do voto útil que instrumentalizou completamente o ato eleitoral. Para combater isto, tens de votar no que já existe e o medo de volta, pronto. Porque há pessoas que tiram cursos de comunicação e Pois, marketing, é muito publicidade, assustador. mas isso aí, se nós estamos atentos, também facilmente podemos, e se calhar também é um daqueles Desmistificar. assuntos
que também nós podemos alertar pessoas à volta e podemos informar Pois, lá está. pais ou Mais ou uma não, vez não estamos interessa. nesse papel de artistas, ativistas, E de pessoas ativistas, E de mais do pessoas. que artistas ativistas, se calhar, não é? Porque se nós temos essa influência dentro de casa, podemos nunca ter. Pois, Podemos não ter. faz bastante diferença. Eu sei que pronto, mais uma vez, sou muito mais velho do que vocês e ainda cresci também. A sério, eu sei, Jura? não sei como Não se parece. nota. Hum, mas, ou seja, a minha avó nasceu em 1912, para vocês terem uma ideia. Portanto, estamos a falar de uma pessoa com quem eu cresci e que era mesmo do tempo do antigamente, não é? Ainda assim, eu lembro-me com orgulho que a minha avó, quando a minha avó nasceu nos Açores, portanto, e agora, desculpem-me os açorianos, Açores em 1912, Era a Idade Média. toda uma outra realidade. E a minha avó vem para Lisboa estudar enfermagem, mais uma vez, andamos à volta do mesmo, e fumava na rua, que era assim uma coisa, como é que é possível? O que é que aquela senhora está a fazer? Está a fumar? Não pode ser. Pronto, e ela era muito à frente nessas coisas, mas não era muito à frente em todas. E também é isso, como dizia o Miguel, é uma questão, mais do que nós nos focarmos na pessoa que é ou não é preconceituosa, é percebermos o enquadramento, a Sim, educação lá está, fazer familiar, essa tudo isso. associação. E às vezes vem daí, às vezes não vem só da pessoa ser péssima pessoa, simplesmente nasceu num meio onde algumas realidades eram impensáveis. O simples facto de alguém dizer assim, como é que o meu filho quer ser ator, ou desenhador de luz, ou cenógrafo, às vezes é só isto não quer dizer que a pessoa seja péssima pessoa, ou incrivelmente preconceituosa, é simplesmente uma realidade. Há que fazer o enquadramento. Mas eu senti que ao longo da vida, que fui crescendo, e fui aprendendo com outros, com professores, com colegas de escola, é a mesma coisa, é exatamente igual ao que vocês sentem hoje em dia. É o mesmo tipo de influências, o mesmo tipo de conhecimento vem de vários lados e são os mesmos lados. Das novelas, não sei. E também vou-me apercebendo que a minha avó e a minha mãe, e depois também tenho irmãos mais novos que completam um bocadinho assim a escada, inevitavelmente vêm atrás, não é? Ou porque nos ouvem falar das coisas, ou porque nos vêm, como dizia o João, a ver as notícias, ou sentam-se connosco a ver um filme que normalmente não veriam, ou assim, alguma coisa do género. E portanto há uma tendência, a não ser que haja de facto uma resistência teimosa, eu não vou mudar. Eles vêm atrás e vão atrás dos filhos, ou dos netos, ou dos sobrinhos, ou dos afilhados. Portanto, acho que é, de alguma maneira, uma dinâmica bastante bonita até. Esta coisa de nós aprendermos com eles, eles aprendem connosco, ou pelo menos se não aprenderem, pelo menos ficam com o pulgar atrás da orelha, tipo, porquê é que ele está a ver isto? Até que chegamos ao ponto em que, se calhar de uma forma mais, como tu dizes, escavar até doer, porquê que o meu filho está de saia? Ou, não interessa, outra coisa qualquer desse género. Podes fazer o que quiseres. Okay. Uau! Não, eu só queria dizer que fiquei a pensar na forma como a Borgiac colocou a Borgiac é a Catarina. Já devem pensar que há aqui 5 pessoas. Eu realmente, tipo, eu sempre fui votar com as minhas possíveis. Eu ia votar com a minha avó, com a minha mãe. Eu ia votar. Era do ia Plus acompanhar. Eu era o Plus One, ao ato eleitoral. Tanto que a minha avó uma vez chega à mesa de voto e dá o meu cartão de cidadão. E o presidente da mesa fica tipo... A menina Violeta nasceu em 2004. E a minha avó com os seus 65 anos. Está a dizer que não? Pronto. Portanto, eu ia... Uau. Era espetacular. E que Sim. Pronto, eu tinha para mim, tipo, eu tenho plena certeza de que quando for votar também vai ser babarranho espetacular, até porque eu sei perfeitamente onde é que vou pôr a cruzinha. E acho que não sei se felizmente, para mim é felizmente, para quem ouve se calhar não, sempre soube, também porque que vem da família. Mas realmente as dinâmicas, este enquadramento familiar que às vezes nos vemos obrigados a fazer para as pessoas à nossa volta, tipo, criar desculpas para os nossos avós ou tios avós, tipo, pronto, é progressista QB, vá, chega, para o que teve, chega. Também acabamos por ter de fazer connosco. E se comigo, pronto, há essa vontade porque sempre estive envolvida nisso e mesmo, tipo, agora também puxo um bocado os meus avós, mesmo agora com as eleições, todo o envolvimento que nós temos com os processos
seja de campanha ou destas correrias, também puxa um bocado pela família. É quase uma atividade familiar, mas acho que também temos de fazer a nós próprios que ainda temos mais que aprender, e acho que isto liga-se muito com o que a Borjak disse logo no início, que é: podemos ser pessoas que já estão politizadas, mas estamos confortáveis a estar politizados da forma que estamos. Sim. É suficiente? É suficiente. Claro, não temos de ser super-sumos da teoria. Antes, pelo contrário, é-me absolutamente irrelevante ter lido toda a teoria económica social que existe no mundo e não saber não ter nenhuma opinião sobre ela, ou mudar alguma coisa, ou organizar-me, e para mim é-me absolutamente inconsequente não organizar. Seja onde for, honestamente, mas Sim, claro. não Seja, tomar essa... Em qualquer coisa, eu acho que nós temos de ter um espírito crítico e, acima de tudo, autocrítico. Sim. Não é? Nós podemos ser do Sporting, pronto, para não usar aqui nenhum partido político, para não ficarem ofendidos, mas eu sou do Sporting, mas tenho que ser autocrítico do meu Sporting. Não posso ser cego do Sporting e não conseguir ver o mal que existe, ou alguma coisa que foi mal feita, ou mal dita, ou uma tomada de posição com a qual não concordo. Portanto, eu não cresci assim. Eu sou capaz de ter as coisas porque sou apaixonado, ou pessoas que amo, mas tenho que ter um espírito crítico, mas tenho que ter, acima de tudo, um espírito autocrítico, que acho que é um exercício que toda a gente... Sim, eu olho para a minha família, às vezes isso falha um bocado, que têm... falha um bocado no sentido em que pelas ideologias que levam, vão sempre aceitar qualquer tópico que eu traga, é verdade, e eu tenho de reconhecer isso. Porque também tem uma ginástica de diálogo, de debate, não é? Isso também ajuda. Tipo, o meu avô é o maior tagarela que eu já conheci. Aquele homem tem uma capacidade de virar qualquer conversa, porque também foi um bocado obrigado a aprender a fazer isso, porque, pronto, enquanto resistente antifascista tens de ter esta capacidade, acho eu, de dodge the questions, não é? Senão fica um bocado difícil. Mas posso trazer qualquer tópico que, por terem a forma de pensar e de abordar as coisas que têm, vão aceitar falar sobre ele. Mas certas coisas vão ficar pela conversa que vão ser extremamente enriquecedoras, mas acho que para eles, se calhar, não... Eu estou mesmo a dizer isto a pensar, o meu tio vai mostrar isto aos meus avós. Eu quero aproveitar para dizer que às famílias dos alunos e alunas aqui presentes, que eu não tenho nada a ver com isto não tenho culpa nenhuma. Não, mas há uma coisa interessante, já há bocado tinhas falado nisso de alguma maneira, e eu acho que é importante. Nós, dentro do núcleo familiar maior ou menor, nós também escolhemos os cestos onde pomos os ovos, não é? Eu também ainda hoje não falo de tudo com a minha mãe, embora... De repente não me ocorre nada que eu não faço com a minha mãe, mas pronto, nem que seja para efeitos de argumento, vou dizer isto. Nós escolhemos, quer dizer, ou por uma questão de proximidade afetiva, porque ou por uma questão... Nós não nos queremos chatear com a nossa mãe. Ou por uma questão simplesmente de acharmos que se calhar o meu tio é melhor para isto do que a minha mãe, ou o meu pai, se calhar tem uma... Isto é uma coisa que, mais do que se explicar, tu sentes ou não sentes, quer dizer, não vale a pena estar aqui a inventar razões. Eu só acho que nunca tive problemas em andar, tipo, em berrar com... Ou seja, eu nunca tive problemas em berrar numa discussão política com a minha família, por isso que eu fiquei habituada em ter não percebes nada disto, estás errado. Eu não vou comentar essa frase. Não? Não, Obrigada. porque o teu tio vai ver isto. E o teu tio um dia destes vai ser convidado no podcast, portanto... Por favor! Sim, vai ser lindo. Vai ser lindo! Eu também acho. Antes de entrarmos aqui na reta final, que é esta neste momento, que vai começar agora, precisamente, porque o Fábio já me fez sinal. Aumentem o salário ao Fábio. O futuro... Como é que eu coloco isto sem parecer demasiado... O futuro assusta-vos? Sim. Este é mesmo sim, não é um sim, mas... Não, claramente notou-se bem a diferença dos teus sims. É sim. Sim, claramente. E a possibilidade dele não existir também. Sim. Acho que é ainda mais assustador. Ela é sempre o desconhecido. Acho que o nosso maior medo é sempre o desconhecido. Não sei, nós temos todos 17, 18 anos e já estamos a enfrentar coisas que
que as pessoas das nossas idades se calhar não deviam de enfrentar e que nos Que os estão a nossos dar. avós enfrentar. Sim, Sim. que estão-nos a dar demasiados estalos uns a seguir aos outros, de que nada é garantido, que tudo está sempre a mudar e que tudo é tão, mas tão imprevisível Sim. que só dá medo. Também é excitante, claro, o imprevisível também é super excitante e super entusiasmante, sim, sem isso também não dá para viver, mas sim, é assustador, em todos os sentidos da palavra assustador. Quando é que nós... Foi em junho ou julho a primeira vaga? Foi, não foi? Foi junho, talvez. Pronto, já não tenho bem presente. Mas de lá para cá vejam bem o que é que já aconteceu. Só aqui em Portugal, e agora já para nem falar no resto do mundo e no resto da... E neste caso agora precisamente o que está a acontecer na Europa, que não sei o que é que vai acontecer ao certo, mas neste momento está a acontecer uma coisa que, seja como for, é má. Mas tu quando dizes a incerteza se vai haver um futuro, também te referes, por exemplo, a coisas muito concretas. Por exemplo, vou ter um emprego, não vou ter um emprego, ou estás a falar a nível de acabou e... Ai, por acaso estava a pensar mesmo no extremo. Estava a ser mesmo trágica. Sim. Sim, epá, sim. Sem mas. Nem sei muito bem como explicar, mas sim, estava a pensar mesmo no extremo porque é o que se tem pensado mais nos últimos... Acho que foi logo o primeiro pensamento porque foi o que se tem pensado nos últimos dias. E porque são coisas que não dependem de nós também, acho que é isso. Parte do medo vem daí, que são coisas que não dependem de nós. Existência ou não. Nós estamos do muito futuro. longe da capacidade de decidir, seja o que for, neste tipo de situações. Isso é Sim, e a inevitável. sensação de impotência também é terrível. Quando há o desconhecido e depois a sensação de impotência é mesmo... O que é que eu faço? Sim, e E perceberes, não há resposta. perceberes Essa é a que cena, não há depende- resposta. Perceberes que as tuas decisões dependem de dois velhos, como existe esta frase tão conhecida de dois velhos que se odeiam e que não se matam, mas que outras pessoas morrem por eles e que não têm amor nenhum por aqueles homens, maioritariamente. E é nisto também que entra esta também, buscando ao bocado porque é que é tão importante para mim votar. É para eu poder dizer, eu não votei no meu primeiro-ministro, não votei naquela pessoa. É, também esta ideia de poder também, mesmo que eu não seja ouvido, estou aqui a mostrar que não concordo, seja a forma como eu voto e penso, também mostra muito isso, mas também buscando, sim, o futuro é assustador. Assustador, lá está, para mim é muita ideia, acho que aquilo que mais me assusta no futuro é o não ter como agir, o não poder falar e o ficar impotente e não, seja de todos os sentidos, nem falando de ideias de guerras ou de morte, ou falamos muito também da ideia de capacidade artística. E se eu, como, por exemplo, eu debato muito e agora ultimamente tenho pensado muito sobre isto, estou a acabar o ano e a verdade é que eu percebo que em Portugal o dinheiro está completamente à frente da educação, mas completamente, porque eu não tenho um ordenado, um salário mínimo para dar por mês para andar no curso que eu tanto queria. E tenho uma mãe que fica triste ou quando lhe pergunto à mãe, achas que eu poderia ir? E a minha mãe diz-me, filho, eu recebo isso, como é que tu queres que eu vá te dê esse dinheiro? E é isto que me inquieta, é o não poder fazer porque não me cabe a mim, ou seja, esta sensação de impotência, porque eu tenho muita vontade de fazer tudo e de poder experimentar tudo e querer fazer todas as coisas que eu tanto queria, mas a verdade, quando tudo depende, principalmente da educação, depende tanto de dinheiro e dessa capacidade monetária, é mesmo triste. E às vezes pergunto-me muito, caramba, e se eu não puder fazer mais? E se eu não tiver capacidade para ir estudar para a faculdade que eu queria e deixar de ter as oportunidades que eu gostaria de ter, se eu não puder estudar aquilo, se eu tiver que me pôr num curso que eu sou onde eu seria infeliz, porque eu tenho muito isto. Ainda há bocado estava a falar com um professor meu e dizia-lhe o meu avô diz-me, pronto, se calhar até te posso pagar o curso, mas não preferias ir para uma coisa com mais saída, com mais coisa? Isso, eu acho, eu não sei, nesse aspecto de, por exemplo, na educação, o que era preciso mudar para que não fosse assim, parece-me sempre, também sou um bocadinho pessimista por natureza, mas parece-me sempre que é uma mudança tão grande, tão demorada, que isso já é assustador que chegue. Tu pensares que, ok, esta é a realidade e eu não gosto desta realidade. Era melhor se fosse esta realidade. Para eu chegar da realidade A à realidade B são precisos quantos anos? Quantas pessoas para tomar decisões? Mais uma vez, não depende de nós, ou pelo menos não depende de nós diretamente, obviamente. Dependerá sempre de alguma maneira, mas não depende diretamente. E isso também é um bocadinho assustador perceber
que estás perante uma parede enorme e que não a consegues mandar abaixo à cabeçada de maneira nenhuma. Só quem tem muito poder, não poder, mas em todos os sentidos. Por exemplo, se eu for um aluno mau, um mau aluno que não tive um bom aproveitamento, eu não me irei poder candidatar muito provavelmente, se calhar, posso candidatar a outro tipo de bolsas, mas se eu que me quiser candidatar àquela bolsa específica de notas, eu não vou poder, porque sou um mau aluno. Ou seja, eu tenho que ser bom aluno para já conseguir alguma coisa. Ou seja, também, se eu tiver muito dinheiro, irei ser mais privilegiado, porque já posso ir estudar. Mas agora, E já se eu vais ter um melhor aluno, porque já tens mais acesso a ou seja, todos. nós temos um sistema de ensino completamente hierarquizado. O que não quer dizer que vais ser um bom profissional. Exatamente, És só um bom aluno. Mas só um bom aluno. Porque Só um bom aluno. e são Isso é toda a milhares as... conversa à volta dos exames nacionais. Sim, porque são milhares as pessoas com muito dinheiro que estão para ali só a pagar os cursos os pais estão a pagar os cursos aos filhos porque querem que eles, pronto, façam aquilo que eles tanto querem. Mas na realidade também existe muita gente que também, eu não estou a desvalorizar obviamente quem tem dinheiro para ir fazer os cursos, ainda bem que têm dinheiro para poder ir pagar os seus cursos e fazer a juntar aos filhos, mas também nasce muito essa coisa do... Não, pá, a verdade é que se as pessoas têm dinheiro, não sei, eu penso sempre assim, ok, eles têm dinheiro, eu não lhes desejo mal por isso, eu gostava que estes que não têm pudessem É isso, eu falo ser puxados mais para cima um Não, bocadinho. e tinhas de ter realmente essa mudança brutal, neste caso concreto, por exemplo, do ensino superior e do acesso ao ensino superior, que o João coloca aqui. Acho que o exemplo mais concreto é mesmo a existência das propinas e como elitizam completamente o frequentar no ensino superior, e a atribuição profundamente injusta e caótica e burocrática de bolsas, que é uma das coisas mais caóticas. Eu tenho amigos que descobrem a meio de janeiro que não têm bolsa para o ano letivo e, portanto, têm 5 meses de propinas para pagar, de repente. Recorrem da decisão, esperam mais 2 meses para saber, só para depois descobrir, não, nós temos mesmo a certeza, tu não vais ter bolsa, agora paga estes 7 meses de propinas em que nós não soubemos lidar com o teu pedido de bolsa. Porque é que, pronto, acho que é bastante claro. É bastante clara a necessidade de acabar de parar de fazer da educação um negócio. Mas ainda até mais atrás, no processo de acesso ao ensino superior, esta questão do bom aluno, bom aproveitamento, que o João coloca, é toda a tónica em torno dos exames nacionais. Que é, se tu és um aluno, posto de uma forma muito redutora, com dinheiro, com uma situação familiar consequentemente, se calhar mais confortável, com o teu próprio quarto, com bom acesso à internet, com acesso a explicações, com acesso a dedicar tempo ao estudo, vais conseguir ter uma nota mais fixe, mais razoável para te candidatares, para fazeres um exame nacional com o melhor aproveitamento. O que lá está, mais uma vez, queres só dizer que naquele ano tiveste sorte, foste um bom aluno, não quer dizer que vais ser um bom profissional. Que por acaso naquele dia aleatório daquele ano, naqueles 90 minutos que estiveste numa sala de aula, estavas bem disposto, porque é um bocado injusto acumular 3 anos de matéria em 90 minutos. Tipo, imagina que eu acordo um bocado tonta naquele dia. A teoria do caos é tramada. O quê? A teoria do caos é tramada. A teoria do caos é tramada. Ao passo que se calhar alguém que passou o secundário foi exatamente para a mesma turma que uma pessoa com estas condições, mas se calhar teve de trabalhar simultaneamente para ajudar os pais, se calhar tinha de partilhar o quarto com um irmão, porque tinha, se calhar agora com a pandemia, ainda por cima, tinha uma situação em casa que podia não ser muito num espaço pequeno, uma situação não muito confortável, como a acesso à internet, não vai ter a mesma... É muito diferente, são realidades muito, muito diferentes. Mas vão chegar àquele momento, vai ser o mesmo texto, o mesmo exame, e é aquela nota que vai definir a candidatura a um curso superior. Se calhar tinham exatamente a mesma vocação, mas não vão ter o mesmo resultado. E o que o João disse está muito certo, é um sistema hierarquizado e elitizado, que procura criar estas barreiras a quem interessa criar, a toda a gente, e a quem interessa criar estas barreiras. Eu vim para basta olhar até para o curso que nós que estamos em cursos profissionais, eu quero ir para o ensino superior, e eu vim para a CE dizer eu vou para o ensino superior, porque tenho, apesar de tudo, tenho um plano em mim que a família arranja uma forma de me pôr no ensino superior. Que fiz, mas o ensino profissional é o modo de ensino mais subfinanciado e desvalorizado em Portugal,
Nós não temos as disciplinas teóricas na íntegra, nós temos estas adaptações um bocado rafadas do português, do inglês e da matemática. Nós temos esta sobrecarga horária muito... Temos uma sobrecarga horária excessiva, tipo, estamos... É extremamente importante ter este tipo de cursos profissionalizantes e devia ser bastante mais estimulado, porque é um curso em que uma pessoa aprende de uma forma diferente, se calhar mais apta ao módulo de aprendizagem daquele indivíduo, mas isso então devia motivar e facilitar, devia servir para facilitar se assim a pessoa quisesse, acesso ao ensino superior ou até ao mercado de trabalho, porque se alguém vai para um curso profissional porque aprende melhor ali, é para conseguir ter um resultado melhor no fim. Portanto, não fui para o ensino profissional porque sou burra e não quero ter matemática. Não é de todo isto. E portanto, são todas estas... Questiúnculas, como se costuma dizer. Bastante... que acho que refletem, de um modo geral, todo o sistema. Posto isto, como é que eu termino isto com uma nota positiva? Então, diz, Miguel. Então, eu sou uma pessoa bastante otimista. Bastante positiva e... Vais chamar a tua mãe, não é? Temos Para fazer aqui, Exato. E vou chamar a minha mãe em breve, ela está a chegar. É assim, eu considero o futuro como uma coisa assustadora, sim. E por várias razões, não é? Iguais aos meus colegas, não é? Esta ânsia de, pá, e se eu chegar lá, se eu chegar onde quero e não tenho dinheiro para pagar isso? Eu próprio, pronto, eu cresci com uma mãe solteira, também, tal como a avó da Violeta, escolheu não casar-se, escolheu não ficar com ninguém porque, pronto, não lhe convinha, pá, não se identifica com a pessoa depois de algum tempo e separaram-se. E ela foi saltando de emprego em emprego para nos sustentar a mim e ao meu irmão, e confesso que em muitos aspectos me encontro, não é, incapaz de talvez ir para aquela escola que eu queria. Assim, não me vem assim nenhuma à cabeça, mas se viesse, eu sou daqueles que podia dizer desde já, epá, eu não consigo pagar isto, ponto. Não tenho possibilidade, a menos que eu vá feito maluco arranjar part-times para conseguir pagar isto, não tenho como. E creio que muitos de nós, portugueses e estudantes em geral, sofremos muito com isto e tal como os meus colegas referiram, é um assunto que vai dar um trabalho gigantesco, mas que espero que vá ser resolvido. Agora, outro aspecto é que eu, pessoalmente, ao contrário dos meus colegas, quer dizer, por acaso não sei se a Borzec falou muito sobre isto, mas esta paixão pelas artes foi uma coisa que me surgiu, não foi uma coisa que veio já há muito. E eu não vou mentir que me sentia um bocado perdido. Estava no 8º, 9º ano e estava a começar a fechar a porta, tipo, Miguel, para onde é que tu vais, rapaz? E se não fosse pelo incentivo do meu professor e a minha procura pelo mundo das artes, a descoberta deste novo universo que me interessa muito, eu não estaria aqui hoje e estou eternamente grato por esta oportunidade que tenho, porque pá, a ACE é uma... Tudo indica, a ACE é a escola mais bonita, repito. Sério? A ACE é uma escola que me dá uma oportunidade de seguir uma coisa que realmente me encanta e felizmente para mim é acessível a um nível financeiro, e ainda bem que é, mas mesmo assim sei que há gente, duvido que não, que olham para a ACE como, pá, eu até podia vir para aqui, mas é pá, 50 euros para as provas e pá, os subsídios eles atrasam de caraças, pá, como é que eu vou comer, o que é que eu tenho para comer? Pá, sei que há de haver gente que vai sofrer com isto. Portanto, o teu otimismo é o futuro assusta, mas coisas boas acontecem, foi o que eu percebi. Era aí que eu queria Pessoas chegar. boas acontecem, coisas boas acontecem. Coisas boas acontecem e pá, uma pessoa pode sonhar. E eu sou uma pessoa que deixa. É uma coisa má, é um aspecto mau meu, é uma coisa que confesso que é bastante má, mas eu gosto de deixar. Eu procrastino imenso, confesso. É uma coisa. Deixem-me dizer-vos, é uma coisa. É mauzinho. Eu, pá, devia ter arrumado o quarto esta semana. Não, arrumei 2 meses depois.
tinha meias debaixo da cama. Não queremos saber das Como é que as meias foram parar debaixo da cama? Eu pessoalmente acho que se achaste Estou a brincar. Estou a brincar, mais ou menos. Tinha uma meia. Mais uma vez, pior ainda. E eu sempre olhei para o futuro como, epá, independentemente do que me vai acontecer, eu só quero chegar a um ponto em que eu sou feliz. Seja de que maneira é. Pode ser no mundo das artes, pode não ser. Eu penso no meu futuro como um monte de possibilidades. Eu tenho 17 para o ano 18. Para o ano, acabo o curso na CE. E depois, não há ninguém que me imponha limites. Posso ser imposto pelos meus próprios limites. Eu digo, repito, nível financeiro. Mas e se por algum meio, talvez através de alguém, tal como eu descobri o mundo das artes através do meu professor, talvez eu descubra outra paixão. E isso encanta-me. Por isso o futuro assusta-me, mas ao mesmo tempo é uma coisa entusiasmante para mim, devo dizer. Catarina, para terminar. Vai parecer mesmo filosófico. Para terminar, mas já que o futuro assusta, eu acho que temos que deixar pensar menos eu espero um dia ser feliz e pensar mais no presente e quero ser feliz agora. Eu acho que era o que eu estava a pensar o tempo todo que estavas a falar. De um dia espero isto, quero continuar a sonhar, mas é melhor se calhar pensar sobre o dia de hoje e lá está, não deixar para o dia da manhã, porque o presente é que importa. E só o presente é que conseguimos alterar, o futuro já não depende. Ou seja, não sejam como eu, não procrastinem, tá bem? Arrumem lá o vosso quarto, por favor. Olha, por falar em arrumar e por falar em ter medo, eu estou com medo do Fábio, que está a olhar para mim com cara de mau, e ele quer arrumar aqui o estendal, portanto. Mas queria agradecer-vos mesmo muito. Para mim é sempre muito curto isto, tenho pena que não pudéssemos estar cá mais tempo, mas infelizmente não dá. Mas muito obrigado, mesmo obrigado a todos por terem vindo. Obrigado, nós. E talvez, sei lá, uma terceira sessão um dia, não? Vamos ver. Vocês agora Será que esta é Fábio, vocês agora têm muito trabalho pela frente, não sei se vos apanho, mas mesmo queria-vos agradecer a disponibilidade de terem vindo cá e a honestidade. Às vezes nem sou apanhado de surpresa pela vossa sinceridade. E bom carnaval. Obrigado, igualmente. Obrigado. Bom carnaval, ouvintes.